Bem-vindos aos estúdios da Dukascop TV em Genebra. Eu sou Daniel Schrenger. Nós vamos falar sobre responsabilidade corporativa e paisagens sustentáveis com Francis Voorhees. Ele é diretor e fundador da Earthmind. Francis, seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Você analisa o impacto ambiental das empresas, como elas afetam a paisagem. Você poderia definir a missão da sua organização, Earthmind, especialmente em se tratando da natureza? O foco da Earthmind é estudar como é possível criar prosperidade de maneira sustentável, como trabalhar com as empresas para que elas sejam parte da solução, não apenas focando em retorno econômico, mas em retorno social e ambiental. Em relação às paisagens, nós estamos analisando como as companhias, nos locais que operam, podem ser responsáveis, tanto dentro de seus limites, de suas próprias instalações, e também de maneira mais ampla, em relação à área em que operam. Em relação aos retornos ambientais, isso significa que as empresas têm que causar impactos maiores em relação à sustentabilidade, como os diferentes setores consomem a natureza? O maior consumidor da natureza provavelmente é a agricultura. Nossa espécie come muito e há muita demanda por produtos, cereais, laticínios e carne. E esses produtos requerem muita conversão da paisagem. E esse é um impacto enorme. Uma das maiores preocupações é como a agricultura em grande escala pode tentar manter a integridade da natureza, enquanto converte grandes partes da paisagem em monocultura. Esse é um grupo. Os outros são mineração, petróleo e gás, e mesmo o lazer. Campos de golfe tomam boa parte da paisagem. Em todo o planeta, podemos ver que há muitas empresas que causam muito impacto na paisagem do setor de mineração, soft commodities, lazer, etc. Há algumas normas corporativas em vigor. Você pode nos falar quais são as mais importantes e mais atuais? No setor de agricultura, foram desenvolvidas muitas normas para o setor de commodities, e tendem a ser normas diferentes para cada commodity. Por exemplo, há uma mesa redonda discutindo óleo de palma sustentável. Há uma mesa para soja responsável. Há padrões sendo desenvolvidos para commodities e alguns são um pouco mais amplos. Há padrões de agricultura orgânica para diferentes tipos de produtos. Há normas de responsabilidade, como a UTZ, entre outras. A vantagem dessas normas é que elas almejam que a produção de agricultura adote formas de produção melhores, que respeitem as questões ambientais. A desvantagem é que, porque são focadas nas commodities, elas não necessariamente ajudam a analisar o que pode ser feito em relação às paisagens. Elas não se opõem às paisagens, mas seu foco são as commodities. Eu diria que, no momento, as melhores normas estão no setor de agricultura. Os setores de mineração, petróleo e gás têm boas linhas de ação, mas nunca ouvimos falar de gás orgânico, ou petróleo, ou estanhos sustentáveis. Eles não têm os mesmos padrões para os processos de produção que encontramos no setor de agricultura. Eles têm linhas de ação. Ok, há normas disponíveis para o manejo florestal, mas não muitas para o setor de mineração. O que pode ser feito em relação a isso? Há movimentos que pedem mais normas? Em relação ao manejo florestal, o maior é o FSC, o Conselho de Manejo Florestal. Há também a PEFC, que é baseada aqui em Genebra, que é outro padrão para o manejo florestal. Para os setores de mineração, petróleo e gás, há linhas de ação desenvolvidas pela indústria. O setor de mineração tem o Conselho Internacional de Mineração e Metais, que fica em Londres, e eles criaram boas linhas de ação, mas não são exatamente normas de produção. Um que é útil para todos os setores são as normas criadas pela International Finance Corporation, que é um braço de investimento do Banco Mundial. Eles estabeleceram 8 normas de performance que tratam de assuntos como a conservação da biodiversidade, trabalho, saúde humana, realocação, povos indígenas, patrimônio cultural, etc. Esses padrões tratam também das paisagens, porque eles pedem às empresas que sejam responsáveis, não apenas dentro de suas instalações, mas como suas instalações se conectam às comunidades e cadeias de suprimento e à rede fluvial.
Eu diria que no momento as melhores normas genéricas são as normas financeiras desenvolvidas pela International Finance Corporation. Com essas normas e linhas de ação em mente, como a sua organização pode ajudar as empresas a terem um impacto mais positivo nas paisagens. Uma das coisas que estamos desenvolvendo é o novo ativo, que chamamos de área de conservação verificada, que é uma maneira de reconhecer as boas práticas feitas por pessoas que gerenciam o trabalho no campo, e também nos setores de petróleo e gás, mineração, manejo florestal. No momento, nós temos um programa bem desenvolvido, em todo o mundo, de áreas protegidas legalmente. E isso é ótimo. Mas e a responsabilidade fora dessas áreas protegidas? E como você pode ser reconhecido? Nós estabelecemos um padrão para as áreas de conservação verificada em um novo registro, em que as empresas podem, de fato, serem adicionadas a esse registro. Estamos tentando ser responsáveis com essa parte do planeta e essa responsabilidade precisa articular tanto o que estamos fazendo com a área, quanto como a área se liga à natureza de forma mais ampla. Então tem um foco na paisagem. Essa é uma abordagem. E essa abordagem é ligada aos padrões IFC e ligada também às outras normas de commodities que eu mencionei anteriormente. Obrigado, Francis Voorhees, da Earthmind, NGO e consultoria aqui de Genebra. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Obrigado pela audiência e continuem conectados ao site da Dukascop TV para atualizações e entrevistas exclusivas. Tenham um ótimo dia. Até a próxima.